Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Hoje eu quero mostrar para você como funciona a minha primeira sessão avaliativa no online, utilizando a EOCA, que é a Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, desenvolvida pelo Jorge Visca. Será que é possível utilizar a EOCA no contexto online? Se você quer saber mais, continue aqui nesse vídeo que eu vou te explicar todo o processo de avaliação com esse instrumento tão importante na psicopedagogia. Então a EOCA, ela é uma entrevista lúdica. É o primeiro contato que você tem com a sua criança durante o processo de avaliação e ali você já começa a montar o seu primeiro sistema de hipóteses. A partir do saber de como essa criança aprende, o que ela pensa sobre o aprender, né? E quais são as estratégias que ela utiliza durante esse processo de aprendizado. Então, para isso, eu gosto muito de indicar o clássico da nossa área, que é a Clínica Psicopedagógica de Jorge Visca. Ele tem 4 livros, 4 importantes livros, mas esse aqui é o primeiro que eu indico para você que já tem formação né, na área há um tempo e deixou o seu diploma engavetado e precisa rever os conceitos. E para você também que precisa aprimorar ainda mais a sua prática, né? Então, esse aqui é o primeiro livro que eu indico. E o segundo livro também que eu indico é o de Sarah Paim, que ela fala sobre a hipoassimilação, a hiperassimilação. Aqui ela explica todos esses conceitos que você vai observar durante essa entrevista lúdica, tá? Você que quer, né? Você que deseja atuar no online, você pode perceber que existem poucos materiais que falam sobre essa metodologia, né, da EOCA no contexto do online. Você vê muito no presencial, mas no contexto do online quase não tem, o material é escasso. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para você ver como é que eu faço essa adaptação durante o meu processo de avaliação, tá bom? Então, como é que funciona a caixa EOCA durante o processo de avaliação online? Previamente, durante ali o momento da EFES, né, quando a gente fecha o contrato, que é o primeiro contato que eu tenho com a família, com a queixa, e eu mostro como funciona todo o processo de avaliação, eu já solicito aos pais que já fecham um contrato comigo a desenvolver a caixa EOCA. Tá? Então, de acordo com a queixa, de acordo com a idade da criança, normalmente as crianças do ensino fundamental, eu peço para os pais colocarem dentro dessa caixa folha pautada, canetinha, lápis de cor, lápis preto sem ponta. Por que é importante? Jorge Visca, ele já nos orienta a deixar sem ponta, porque é pra gente realmente ver se essa criança vai tomar a iniciativa de apontar esse lápis, né? E aí temos o apontador, temos a borracha, temos revistas ou livros, papel branco, papel colorido, caso ela queira fazer alguma dobradura, enfim. A gente tem aí uma gama de material que eu vou seguindo de acordo com a idade da criança. Inclusive, eu tenho até uma lista que no próximo momento eu posso explicar para vocês como é que o que eu tenho nessa minha ficha de orientação, de material, do que a gente pode observar, quais são as perguntas, né, que a gente pode fazer para aquela criança, para estar entendendo esse contexto de aprendizagem, tá bom? Então, quando é uma criança, né, uma família que está em outro estado, eu atendo muito crianças, né, famílias do Rio de Janeiro, e eu estou no Rio Grande do Sul hoje, eu peço para essa família montar essa caixa previamente, tá? Quando é uma criança que está no mesmo bairro que eu, ou numa cidade próxima, e que fechou comigo no atendimento online, eu mesma monto essa caixa, já tenho uma caixa montada aqui, e envio para esses pais através da 99, do Uber, né, que faz essa entrega, tá bom? E depois que termina o processo de avaliação ali, eu peço para os pais retornarem com essa caixa. Então, no dia, com essa caixa em mãos, tá? A criança, ela tem a liberdade de abrir a caixa, então, assim que ela vê, ela pergunta, o que tem que fazer e tal, eu já explico, meu amor, essa caixa é para você utilizar como você quiser.
tá bom? Eu quero que você me mostre, aí é a primeira consigna, né? Eu quero que você me mostre o que você aprendeu, o que você já sabe fazer, né? E o que te ensinaram a fazer, tá bom? Eu quero que você me mostre tudo isso, fica à vontade. Aí a criança, ela abre a caixa, né? Se você trabalha no presencial, você já sabe como acontece. Então, o que eu faço ali? Eu observo a postura da criança, a linguagem da criança, o material que ela vai pegar primeiro. Enfim, ali eu consigo... Ela manifesta muitas informações. Só que antes de tudo isso... né, antes dela abrir a caixa e tudo mais, eu pergunto a ela o que tem naquela caixa. E peço pra ela ir me mostrando, item por item, né? Peço pra ela mostrando, falando. Eu consigo perceber nuances, né? O que ela evita, o que ela prefere mais manusear, como é que tá a linguagem dela, tá bom? Então essa primeira parte é muito importante. E aí, durante a produção dela, eu começo a fazer perguntas de forma muito natural, para que a criança também não perceba que eu tô ali fazendo uma avaliação, tá bom? É uma conversa bem espontânea, bem tranquila, deixa a criança à vontade, enquanto ela vai produzindo o seu produto, né? Que são 3 coisas que a gente observa durante a EOCA. É a temática, né, que são os aspectos da temática, da dinâmica e do produto. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Mas durante esse processo, né, da criança, eu já pergunto o que ela mais gosta de fazer, o que ela mais gosta na escola, se ela gosta da sala de aula, do professor, dos amigos, o que ensinaram a ela a fazer. Se ela sabe, por exemplo, escrever o que ela tá vendo ali no momento. Eu pergunto, você sabe escrever lápis de cor? Você sabe escrever quadro? Sabe? Então, assim, dependendo da idade da criança, claro, e da queixa, tá bom? Eu pergunto o que mais ela aprendeu, a disciplina favorita, quais as matérias que ela mais gosta na escola. Enfim, eu vou... Aqui, gente, tenho a fichinha aqui e eu vou me guiando por essa ficha, tá? Durante todo o processo da criança ali na avaliação da EOCA. E durante depois que ela termina, depois que ela acaba a atividade, eu pergunto o que ensinaram a ela a fazer, além de tudo isso que ela aprendeu, né? Que ela mostrou ali naquele produto, né? E aí... pergunto se falta alguma coisa naquela atividade. Pergunto o que significa cada um daqueles itens ali. Se ela desenhou, se ela fez uma conta, se ela escreveu, se ela entendeu a história, caso ela se interesse em pegar o livro e fazer a leitura. E depois eu peço no final, se for um desenho ou algo nesse sentido, eu peço pra ela escrever o nomezinho dela, caso ela não tenha tomado essa iniciativa, tá bom? E aí, gente, durante todo o processo da EOCA, tá? Eu faço todas essas observações em apenas uma sessão, porque a EOCA ela é realizada em apenas uma sessão, tá? E deixo esse material, peço para a criança distribuir esse material em cima da mesa, peço para tirar da caixa, e no momento que ela vai falando o que é cada item, eu peço para ela não retornar para a caixa, mas para deixar em cima da mesa mesmo. Enfim, importante que esse material, ele deve ser, além de condizente com a idade da criança, ele também deve ser um material preservado, simples, né, mas conservado. Então isso eu sempre deixo claro ali durante a EFES, né, que é a entrevista inicial ali com os pais, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais de importante para falar com vocês. E sobre o processo de Gente, um outro livro também que eu recomendo muito é esse aqui, ó. Pra quem tá iniciando, recomendo muito esse livro da Simaya Sampaio, tá? Eu vou fazer um vídeo recomendando leituras básicas, assim, pra quem tá iniciando e pra os psicopedagogos que precisam realmente focar na fundamentação teórica, na base da psicopedagogia, tá bom? A gente nunca pode esquecer dos clássicos, sempre retomar aos clássicos da psicopedagogia. E principalmente sempre estar ali com material de apoio, ajudando, né, a gente avaliar essa criança com
Contexto, né, gente? Contexto. Vamos lá. Então, a gente tem... Aí o Jorge Visca, no livro dele que indiquei aqui pra vocês, tá? Ele fala sobre as modalidades de aprendizagem. Então, no final da entrevista, depois de tudo que você observou, você tem o primeiro sistema de hipóteses e que inclui a modalidade de aprendizagem, né? Se essa criança, ela tá na hipoassimilação, né? Se essa criança tá na hiperassimilação, hiporacomodação e hiporacomodação e hiperacomodação, tá? Então, são 4 conceitos que depois eu vou trazer aqui para vocês. Mas o primeiro sistema de hipóteses, ele deve estar aí pautado no nível da escrita dessa criança. Por isso que eu peço, se ela tá fazendo um desenho, por exemplo, escrever o nomezinho dela ou algum outro texto que eu peço para ela escrever, algum objeto que ela vê ali na frente dela, se ela pode escrever. Tá? Se ela tem rejeição, você consegue ver se a criança já tem rejeição com leitura e escrita durante esse processo, tá? Se ela tem um vínculo negativo com essa aprendizagem, né, sistemática, se ela articula o pensar com o fazer, se ela tem dificuldade de planejamento, de organização, ou se ela organiza e planeja bem. Então, no final da sessão, eu peço para que eu observo se ela vai guardar esse material. Ou se durante até o processo de produção dela, ela vai deixando esse material organizado. Tá? Tudo isso, mesmo no online, pessoal, a gente consegue observar. A gente pode pedir para essa criança registrar o produto, o que ela fez. A gente pede para ela registrar a mesa, como está o antes e o depois. Isso você consegue observar, tá bom? A modalidade de aprendizagem, se ela tem baixa autoestima, se ela é perfeccionista, autoexigente, se ela tem problema de visão, se ela tem problemas na fala, dificuldade com a coordenação motor, enfim, outras hipóteses que você vai achando ali e que é conveniente você registrar, tá bom? Então, a EOCA, eu utilizo a EOCA, tem alguns profissionais que rejeitam a EOCA, não utilizam a EOCA, mas eu, durante o meu processo de avaliação, a EOCA, ela sempre está presente, independente da idade desse aprendente. Por quê? Você precisa criar um vínculo positivo com esse ser humano, né? Como é que você vai conseguir avaliar e logo de cara você passar uma prova ali, faz uma sondagem, um questionário, enfim, o que for, com essa pessoa que tá ali sendo avaliada, né? Então, a gente primeiro precisa, assim, criar um vínculo com essa criança. E a EOCA é o primeiro aí instrumento da psicopedagogia que nos ajuda a criar esse vínculo, né, com esse aprendente, e assim a gente consegue perceber quais são os conteúdos ali manifestos durante esse processo de avaliação, tá? Espero ter ajudado vocês, e no próximo vídeo eu vou trazer aqui os livros que são importantes na nossa prática psicopedagógica ali, inicial, que você deve ter, que você deve estudar, tá? Psicopedagogo não pode deixar de estudar, a gente estuda todos os dias. Então eu vou indicar uns livros aqui pra vocês e depois eu posso trazer também essa ficha que eu tenho, né? A ficha que eu utilizo pra fazer toda essa avaliação durante a aplicação da EOCA. Então, muito obrigada por você estar aqui. Até a próxima.